E tem uma maneira simples de compreender o quanto a consciência realmente já se tornou disponível para dar este instante santo, né? Lembra que não é a consciência que induz ao instante santo. Ela se torna disponível e, portanto, o instante santo se revela, né? Porque o instante santo é um momento de revelação, onde é revelado nessa consciência que ela ainda continua sendo a existência que não pode ser ameaçada. Então, lembra que nas últimas lições, nos últimos encontros dessas lições finais, a gente conversou. A consciência ela só se torna disponível, ela coloca um estado de atenção, e esse estado de atenção não tem a ver com o corpo, mas é um estado de atenção dedicado a essa fé de que o existir é só Deus, de que o existir é só totalidade. Então, já que o corpo surgiu do erro de percepção, que é produzido na consciência, e é a consciência que aceita essa correção, como o Márcio falou, então é a consciência que coloca essa atenção aceitando a insignificância do corpo. Então, quando o corpo é visto como irreal, automaticamente essa consciência ela entra num estado de atenção e de fé dedicada à totalidade, que é algo que ela não consegue descrever, porque não é uma imagem, não é uma forma, não é uma coisa individual, mas ela dedica atenção a isso. Se ele está dizendo que eu só preciso, essa consciência só precisa dar essa disponibilidade para isso, e aí nesse sentido um instante santo se revela, uma maneira muito simples de compreender o quanto essa consciência realmente já está disponível para isso é observar mesmo na prática o quanto você fica nesse instante. Presta atenção. Isso é uma maneira muito fácil de ter uma experiência de opostos, assim, né? Porque dentro da metafísica, isso também é trazido. Ele diz assim, ó, o aprendizado com o Espírito Santo é desaprendizado. Só que a forma como esse desaprendizado acontece, acontece através de opostos, assim. Você vai vendo o que não é Deus e deixando de lado o que não é Deus com clareza e aceitando o seu oposto, né? Então, essas experiências, assim, de ver o quanto a gente se distrai, elas são úteis, no sentido da consciência ajustar a meta se ela quiser realmente seguir o Espírito Santo. Isso é dito no livro, assim, ó, né? Inclusive, nos primeiros capítulos, ele traz algumas sessões lá nos primeiros capítulos, onde ele convida essa consciência a ser vigilante só a favor de Deus. Eu me lembro, quando eu ouvi a primeira vez essa informação, me deu um medo, assim, ó, ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Não é que me dava uma sensação de tensão. Por quê? Porque eu já pensava que eu não ia conseguir, né? E você já automaticamente projeta que você tem que ficar o dia inteiro atento, você tem que ficar, né, o tempo todo atento e você pensa num sentido de tempo. Só que depois, em outras lições, ele vem falando, você pensa num sentido desse instante. Aí eu comecei a perceber assim, ó, é verdade, se eu prestar atenção nesse instante, tudo vai ficar mais simples. E aí foi uma das coisas assim que mais práticas que me ajudou a aceitar com honestidade essa metafísica. Quando eu passei a observar este instante e ver o quanto eu me distraía desse instante. Então eu estava lá dando aula, né, para um aluno, aí eu observava que a minha mente fazia assim, ó. No almoço eu vou comer macarrão, eu vou fazer isso, eu vou comer assim, vou comprar uma marmita, né? Aí eu estava dando aula e a mente ficava assim, ó. Ou então, assim, muitas vezes não era numa cena, uma situação que eu ia fazer, tipo, 4 horas, né, à frente ou à noite. Às vezes era uma situaçãozinha que eu queria fazer depois. Eu estava dando aula e eu já ficava organizando aqui, ó. É, depois que terminar essa aula, eu vou passar na padaria e vou tomar um café. Terminando essa aula, eu vou a pé, né, para dar aula para o meu próximo aluno. Você já fica organizando coisas que não estão nesse momento. E aí eu comecei a perceber, são esses os pensamentos que me distraem. Por quê? Porque eu estou o tempo todo planejando, mesmo que sejam cenas muito próximas, né? O momento seguinte, eu fico o tempo todo planejando, né, nessa consciência, e aí eu me iludo com cada cena que eu me coloco. Porque quando eu me coloco na próxima cena, eu me perco fazendo aquilo, imaginando que eu sou aquilo, e aí por isso essa consciência já organiza a próxima. Por quê? A consciência ela não está no mundo através de um corpo porque ela está vivendo uma vida realmente, porque essa é uma vida legal. Não, pelo contrário. Surge o erro de percepção, né, na consciência a partir do pensamento de separação, e essa consciência experimenta culpa, medo e punição. E a partir da culpa, do medo e da punição, essa consciência se dissocia,
né? O tempo todo, porque ela pega, olha para o pensamento de separação, experimenta medo, só que a única forma que ela arrumou de resolver esse medo é foge, foge. Então, o que que a consciência faz? Nega sempre esse instante e foca em algo que não está aqui. Nós já surgimos desse mecanismo. A consciência parece ter negado o medo e fez uma fantasia, fez uma dissociação para fugir desse medo. E aí ela faz a noção de tempo. Então, o que a gente chama aqui de passado, presente e futuro é só esse mecanismo dessa consciência. É só você prestar atenção assim, ó, percebe na sua rotina o quanto você está fazendo uma coisa, só que você já fica organizando a próxima. Você não está organizando a próxima à toa. É a consciência não querendo olhar para o que ela pensa no nível metafísico, já usando a sua imagem para não olhar para o que ela está pensando no nível metafísico, só que no nível dessa imagem, os pensamentos que surgem, né, aparentemente nessa imagem, parece que são coisas agora relacionadas ao corpo. Então, assim, começa a observar. Você está escovando o dente, você já fica definindo assim, ó, eu vou tomar café e eu vou comer pão, né, com doce de leite e um café com leite. Percebe isso? Isso é a negação do instante santo. Por quê? Porque a consciência viciada no senso de separação, ela é viciada em antecipar e planejar tudo, porque ela se sente no controle. Ao se sentir no controle resolvendo todas essas coisas, ela tem a ilusão de que ela está conseguindo resolver o medo. E nesse lugar não tem paz, nesse lugar não tem Deus, nesse lugar não vai ter nem mesmo percepção corrigida. Então, uma maneira muito prática de compreender o quanto a consciência ela está realmente disponível para o instante santo, observa o quanto você fica nesse instante e observa os pensamentos que tiram essa consciência o tempo todo desse instante. Você vai ver que são sempre coisas relacionadas ao corpo. E aí você automaticamente começa a perceber o oposto do que a gente conversou ontem, por exemplo, né? Uma das coisas que eu trouxe ontem é assim, ó, quando a consciência passa a ver o corpo como irreal, ela entra em um estado de alerta. O oposto de um estado de alerta é um estado de distração. Então, começa a observar o que que essa consciência está usando para ficar nessa distração. E você vai ver que tem todos esses pensamentos. Então, enquanto a consciência atuar no mundo, imaginando que ela é esses pensamentos, não tem instante santo, porque ela está dentro da negação do instante santo, porque são esses pensamentos que tornam o corpo real. E aí, nesse lugar, o controle não está sendo entregue para o Espírito Santo, e automaticamente a paz, que ele está dizendo aqui, né? Que é uma certeza de que o Espírito Santo traz a paz também não vai ser compreendida. Né? E uma das coisas que faz a gente permanecer muito dentro desse mecanismo é que a gente confunde, né? Como o Marcos já falou, a gente confunde paz com controle da minha vida organizada. Né? Eu confundo paz com satisfação por imaginar que as coisas estão acontecendo exatamente do jeito que eu fico, né, planejando. Isso não é paz, isso ainda é fuga do medo. Por isso que é preciso aceitar, e a metafísica de Um Curso em Milagres ensina isso, é preciso aceitar que nós, o mundo, as formas, né, os limites, surgiu já de um erro de percepção. E a paz não pode ser alcançada ou sentida aqui, porque a base do mundo já é esse erro da percepção. Né? E é isso. Uma maneira muito simples de compreender o quanto a disponibilidade está para o instante santo é observe o quanto você fica realmente nesse instante. É isso.